Que alegria falar com vocês. Eu vou até tirar a máscara. Eu uso por respeito e tiro em respeito. Quero agradecer aí o trabalho da Ellen Márcia, as nossas psicólogas, os nossos médicos, doutor João, doutora Andréia. Que lindo, viu? Que bacana esse trabalho de vocês aí. A irmã Lloyd também, que nos ajuda. A doutora Leila, a doutora Lloyd. Que bonito o trabalho. Eu assisti com vocês a live aí, falando sobre a qualidade de vida que Deus espera de nós. Foi fantástico, que bênção. Eu fiquei muito feliz e espero que repita. Nós precisamos mais do que adquirir conhecimento, é pedir a Deus que nos ajude a praticar. Irmãos, nós somos um povo rico de conhecimento, então nós precisamos clamar para que o Deus nos capacite, nos motive a que nós já sabemos, irmãos. Muito obrigado, viu? Falando Covid, né? Foi muito bom. Eu amei o trabalho. Parabéns aí mais uma vez, professora Ellen, ao doutor João, a doutora Andréia. Muito obrigado. E a você que assistiu, queridos, passe isso para outros. Aliás, parece-me que as palestras vão continuar aí no YouTube, não é isso? Para que aqueles que não puderam assistir, assistam um pouco depois, né? E eu quero convidar você para nessa sequência, queridos, então abrirmos a palavra. Daqui a pouquinho nós vamos abrir a palavra do Senhor, tá? É o que, irmãos, mais do que nunca chegou o momento de mergulharmos nas que tem interesse que chegue até nós. Na Bíblia Sagrada ele se revela através da Bíblia, ele se mostra, ele se faz transparente para nós. Eu louvo muito a Deus, muito, pela Bíblia Sagrada que temos em mãos. Um minuto mais e nós então oraremos e abriremos a Bíblia, o alimento que Deus nos envia, a carta de amor. Zé Paulo.
Estamos de volta e agora vivo. Que alegria falar com você, querido. Eu já pude ler alguns nomes ali. A irmã Pirâmide está conosco, e a irmã Vilma já está conosco também. Nós temos o doutor João, a minha esposa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Paulinha. Vamos nessa noite conversar um pouquinho sobre uma mensagem muito urgente e bastante precisa para o momento em que estamos vivendo, né? Que estamos vivendo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele elogiou os irmãos de Bereia, os bereanos, porque Paulo dizia assim: ouvem e vocês confirmam se o que estão ouvindo é verdade na palavra do Senhor. Então, num momento como este, irmãos, com tantas lives que nós temos hoje, né? O acesso à informação, tanta gente fazendo esses programas online, enfim, precisamos ter cuidado. O que é que nós estamos ouvindo? É realmente o que se encontra na palavra do Senhor? Irmãos, assim diz o Senhor, somente a Bíblia Sagrada, irmãos. Então, a gente quer com vocês começar uma temporada muito interessante, Para se ter uma ideia, a partir de hoje, domingo, nós teremos os nossos cultos apresentados daqui da igreja. É verdade. Então você terá a palavra. Paulo, ele é meu companheiro fiel para fez esse trabalho junto e vamos continuar juntos, irmãos. Então, ele, os anjos também estão conosco, mas muito em breve, irmãos, os anjos querem receber vocês, né? Então, nós estamos preparando a igreja, colocando os espaços devidos. Nós vamos ter aqui abundância em álcool em gel, né? Nós vamos colocar cartazes avisando o proceder aqui neste recinto. Mas tudo indica, irmãos, que um pouquinho mais e nós teremos a nossa igreja novamente aberta, né? Uma feliz notícia em várias cidades do interior, falando de Minas Gerais, falando do sul de Minas Gerais, falando da zona da Mata Mineira, a nossa geografia aqui, administrada pela Associação Mineira Sul. Irmãos, diversas cidades já estão com as igrejas abertas, irmãos. Louvado seja Deus. E eu fico olhando no grupo ali dos pastores, as fotos já comungando, já orando. Ai, irmãos, que vontade que me dá. E nós esperamos, irmão, que Juiz de Fora, um tempinho mais só, também vai acreditar e vai entender que com cuidados devidos é possível levar uma vida, eu não diria normal, mas próximo da normalidade, né? Então continue orando, irmãos, é mais um pouquinho só, e aí eu não estou querendo mais vir para cá sozinho, tá? Eu quero aproveitar, queridos, e também fazer alguns agradecimentos. Primeiro eu quero parabenizar você, olha para mim, parabenizar você que continua sendo fiel a Deus, devoção diária, matinal, vespertina, enfim, você continua sendo leal a Deus através do seu contato com Ele, você continua estudando a palavra, você continua orando a Deus, você mantém a sua comunhão. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso, querido, por isso. A despeito das circunstâncias, você continua sendo leal a Deus. Você o tem como seu amigo, como seu companheiro. Até gostaria de mencionar uma frase dita por um dos nossos irmãos num contato nosso. Ele diz assim: pastor, este isolamento, esta pandemia permitiu a mim e a minha família de nos aproximarmos mais de Deus. Eu fico feliz demais por isso, irmãos. Quero continuar parabenizando você, que também continua sendo leal e fiel a Deus nos seus dízimos e nas tuas ofertas.
Irmãos, esta igreja é uma igreja de pessoas fiéis. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Quando nós estivermos aqui presentes, eu vou passar a vocês números. Os números não são a melhor maneira de medir um resultado. Todavia, queridos, não se inventou uma maneira ainda mais positiva, né? Então, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades, a despeito a despeito do desafio do altar do Senhor, você continua fiel. Eu quero louvar a Deus e quero parabenizar você por isso. Isso tem me levado a algumas reflexões, como por exemplo, ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, queridos, revela quem é que está dirigindo a nossa vida, cuidando dos detalhes da nossa vida e nos mostra, nos confirma de que este que cuida dos detalhes da nossa vida, nossos passos, está nos levando para o céu. Você diz aí um amém? Um amém? Então continue sendo leal e fiel a Deus. Também gostaria de agradecer e parabenizar aqueles que não se esqueceram a momento algum dos demais irmãos. Nós temos um ou outro passando por necessidades, queridos, é verdade. Necessidades financeiras, necessidades físicas, necessidades emocionais. Então nós temos mantido os nossos plantões aqui. Na quarta-feira, no fim da tarde, início da noite, nós estamos aqui. Domingo também, fim da tarde, início da noite, estamos aqui. Nós temos estado aqui também no sábado, o dia todo, para receber você. É verdade. Você que precisa de um apoio emocional, de um apoio espiritual. Você que precisa de um ombro amigo nesta hora. De uma palavra de esperança. De uma oração. Continue vindo. Tem sido muito gostoso receber você para esses momentos especiais. E alguns vêm e aproveitam e, além de sanar a sua necessidade, traz alimentos, traz roupas, traz dinheiro, para que assim nós cumpramos a promessa do Senhor de que o pão e a água não faltarão a tantos outros. Deus abençoa você e você abençoa os demais. Você tem sido uma bênção. Como Deus disse a Abraão e diz a você também: "Se tu uma bênção". Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos Marcos, nós já podemos orar e abrir a palavra. Podemos? Então vale lembrar que nós estamos aí no Facebook, é isso? Estamos no Facebook. Aproveita aí e acessa o Face e nós vamos conversar um pouquinho da palavra do Senhor, tá? Depois desta fala de hoje, este sermão de hoje, esta mensagem, ela irá para o... Bom, João Marcos faz aí os devidos cortes, ele faz um trabalho de edição e coloca no YouTube e você poderá assistir. Mas esse é o momento de juntos nós orarmos a Deus e de abrirmos a palavra do Senhor, tá? Então você que já está conosco, feche seus olhos, vamos falar com Ele, vamos. Bom Pai, louvado seja o Teu nome entre nós. Que alegria estarmos na Tua presença, Senhor, em diferentes geografias, mas na certeza de que, como onipresente, Tu te encontras em todos os lares e em todos os lugares onde Tu és louvado e exaltado nessa hora. Ó Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, agradecidos pela maneira como Tu tens cuidado de cada um de nós, como Tu tens cuidado e dirigido a vida da Tua igreja neste momento de isolamento, pela certeza de que, a despeito de não merecermos, o Teu amor é enorme por cada um. Muito obrigado, muito obrigado. Pedimos a Ti também, Senhor, que continue ao nosso lado. Nós somos frágeis, somos pequenos, não suportamos às vezes um único vírus, mas nós estamos nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos-te que continues abraçado conosco. Queremos colocar no Teu altar a Tua serva Margarete. Tu a conheces, Tu sabes que ela vive um momento delicado fisicamente e os médicos não têm podido mais fazer muita coisa, mas Tu és o nosso médico e nas Tuas mãos nós a colocamos para que a Sua vontade seja feita. Nós respeitamos o Teu querer, Senhor. Colocamos também a irmã Jaci, Tu sabes
do mal físico que ela vive, passou pela segunda sessão de quimioterapia, mas nós confiamos em Ti, tá? O homem faz tudo que pode, mas há coisas que só Tu podes fazer e nós confiamos no Teu amor. Colocamos todos os Teus filhos espalhados por essa grande Juiz de Fora, mas em toda Minas Gerais, Brasil e mundo, Senhor. Sabemos que a Tua igreja é grande, a visível e a invisível, e que muito em breve Tu colocarás um ponto final na história do sofrimento humano. Continues conosco, Senhor, agora que abriremos a Tua palavra. Ilumina-nos, Pai, para compreendê-la, assim como fizeste com os profetas, os escritores da mesma. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Capacita-nos para compreendê-la e conceda-nos poder do Deus Espírito Santo para praticá-la. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, você que recebeu o anúncio feito pelo irmão João Marco, você viu Laodiceia. Laodiceia é frio, morno ou quente? Como você está neste? Deveríamos estar e como precisamos estar das promessas que Deus faz chegar até nós, né? Você já ouviu diversas mensagens sobre Laodiceia, e eu tenho certeza disso. E quando nós mencionamos esta palavra, na sua mente, por conta de tudo que você já leu, de tudo que você já ouviu, né? O conselho que temos, queridos, é principalmente nos dias em que estamos vivendo, que nós estudemos toda a palavra de Deus, mas que demos assim um carinho especial, um olhar, um voltar do nosso para Daniel e Apocalipse, para Daniel e Apocalipse, né? Então, assim, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o início desse Apocalipse, o capítulo 3, a partir do capítulo 2 ali, onde nós recebemos a mensagem que foi enviada a João por Jesus Cristo, né? E essa mensagem, queridos, ela foi num primeiro momento endereçada às igrejas da Ásia Menor, às 7 igrejas da Ásia Menor. Todavia, uma delas nós vivemos, o 7º período dessas igrejas nós vivemos, né? Mas nesta noite eu gostaria de convidar você para termos um olhar assim um pouco mais carinhoso, não apenas para a igreja de Laodiceia, com a qual finalizaremos a mensagem de hoje, mas voltarmos o nosso olhar a começar pela igreja de Éfeso, a primeira igreja, e encontrarmos na mensagem enviada por Jesus Cristo a João, através de João, a igreja de Éfeso, as cidades da Ásia Menor. A igreja recebeu o nome da cidade, né? O que a mensagem enviada a Éfeso, o que a mensagem enviada a Esmirna, o que a mensagem enviada a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia tem realmente a ver conosco. Pastor, mas como é que nós vamos ficar pensando numa mensagem que foi enviada lá no ano, a partir do ano 31 da nossa era, do nosso calendário, né, de Cristo para cá? O que uma mensagem enviada lá? Eu gostaria de convidar você, queridos. Às vezes nós como que desprezamos as tão importantes mensagens enviadas aos irmãos de Éfeso, mas que tudo tem a ver com os nossos dias, né? Você gostaria de ter comigo este olhar? Eu quero convidar você, abra aí a sua Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 2, né? Apocalipse, capítulo 2, nós não vamos ler todo o texto de todas as cartas por causa do tempo, mas aquilo que merece hoje o nosso olhar, eu quero convidar você. E aí nós vamos começar pelo versículo 2 do capítulo 2, quando ouvimos assim, conheço as tuas obras. E nós encontramos esse conheço as tuas obras em tantas outras cartas que foram enviadas a diferentes igrejas. E no versículo 4, então nós lemos assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Parou para pensar nisso? Pensando um pouquinho na primeira frase que lemos, conheço as tuas obras. Todos nós temos algum tipo de preocupação com, será que a minha esposa me conhece de verdade? Será que os meus filhos me conhecem?
Será que os meus irmãos, será que o meu pastor me conhece? Será que o meu patrão me conhece? Será que os meus funcionários? Nós temos naturalmente uma preocupação. O que é que pensam a respeito de nós? Não é mesmo? Até o Cristo, até Jesus, uma certa vez, você encontra esse texto que eu vou citar em São Mateus, o capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que os homens pensam a meu respeito? Eles conhecem as minhas obras? E aí diversas respostas foram dadas, comparando Jesus a grandes profetas, né? E aí João, ele dá aquela resposta, Pedro dá aquela confissão assim que convence, né? Quando ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro mencionou tais palavras, ele ainda não conhecia as obras de Jesus, né? Eu me lembro quando, não há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade, o Evangelho concede alguns privilégios, né? O ministério concede alguns privilégios, e eu tive a oportunidade de pastorear o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Já viu falar? É muito falado na mídia, o Complexo do Alemão. Um lugar, pela mídia, violento, perigoso. É um complexo, um composto de morros que forma o Complexo do Alemão, né? Hoje tem lá as classificadoras, né? As UPPs. Mas trabalhamos ali no complexo e cada dia, ou quase todos os dias, eu estava num daqueles morros, disseminando a palavra de Deus, visitando os irmãos, cuidando das igrejas ali no complexo. Eu tinha 3 igrejas nos morros, cada uma num morro, né? Tem até um morro lá que o nome do morro é sugestivo, assusta um pouquinho, é Morro do Adeus, é verdade. Mas olha, pessoas maravilhosas, irmãos, pessoas encantadoras. Só para se ter uma ideia, eu subia o morro com o meu carro e lá usa-se o nome de largos, pequenos largos, que é onde você estaciona o seu carro, uma vez que não há espaço para garagem. Então abriu-se alguns espaços nas subidas do morro para deixar os veículos. Eu chegava para estacionar e não havia espaço para estacionar, não havia espaço. E aí, ali moradores, enfim, várias pessoas diziam: pastor, pode deixar o carro comigo e vai tranquilo, que assim que o senhor voltar, o senhor pega o carro comigo, sem problema. Irmãos, e quantas vezes eu fiz isso? A primeira vez não foi fácil não, mas a chave do carro, não conhecia. Ele sabia que era o pastor, mas eu não sabia quem ele era. E depois que eu voltei, irmãos, até os centavinhos estava ali no console do veículo, documentação do carro, minha carteira, tudo ali, tudo arrumadinho, cuidado, protegido. Então, essa imagem de que a comunidade, alguns ainda usam o termo favela, não, irmãos, só estando lá para ver que é muito bacana, um lugar agradável, pessoas amáveis, é verdade. Mas eu gostaria de contar a vocês um incidente do que é conhecer as nossas obras. Às vezes nos surpreende. Eu já estava no complexo há algum tempo e tal, e depois de uns 2 meses atendendo ali as igrejas, um dos anciãos me procurou e disse: pastor, o senhor já conhece aqui o comandante, aqui o que chefia aqui o processo do morro e tal? Não conheço. Ele falou assim: não, vamos lá, eu vou apresentá-lo ao senhor, e vou lhe apresentar a ele. E aí quando eu cheguei para ser apresentado ao chefe, aí ele olhou e falou assim: o senhor é o pastor Lemuel? Então, o senhor tem uma esposa, um casal de filhos, não é isso? É verdade. Então, o senhor transita aqui, vem de Sandeiro e depois passa e anda pelos becos, o senhor mora lá não é isso? Na rua Marise Barros. É verdade. Então, irmãos, ele já conhecia muita coisa a meu respeito. Ele já conhecia as minhas obras. Não todas, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo já conhece as nossas obras. E começando a carta à igreja de Éfeso, como nós lemos, nós encontramos assim: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu quero dizer que uma das fontes que muito me ajudaram na formação desta mensagem
é aquela série de comentários Logos. Se você desejar ver depois, comenta versículo por versículo da palavra de Deus, algo fantástico. Encontrando ali o que seria o primeiro amor, não é? Ali diz que o primeiro amor é você deixou o primeiro amor que você tinha pelo próprio Deus. Você deixou esfriar o desejo da iminente volta. Você deixou esfriar o seu amor pelos seus irmãos da igreja. Você deixou esfriar pelos seres humanos por quem Jesus Cristo deu a sua vida. É isso que eu tenho contra ti, dizendo à igreja de Éfeso. Eu gostaria de trazer para a nossa realidade aqui, e gostaria de lhes fazer um pedido. Por favor, não deixe o seu coração esfriar. Não deixe não. Continue acreditando que aquele que há de vir, virá e não tardará. De que a volta de Jesus continua. Se já era nos dias de João, há 2000 anos atrás, queridos, imaginemos hoje. Se já naquele dia, Jesus Cristo dizia, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor há 2000 anos atrás. Irmãos, esta mensagem é muito mais precisa para os dias em que nós estamos vivendo. Você continua alimentando o primeiro amor? Continua. Você continua olhando com carinho para a breve volta de Jesus Cristo? Sim. Então certamente você está se preparando para isso, né? Eu creio que sim. O maior evento já acontecido na história humana. O maior evento que a história humana já registrou se encontra na palavra do Senhor. A iminente volta de Jesus Cristo. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Queridos, voltemos urgentemente, clamemos pelo Espírito Santo, Deus, que aumente em nós o primeiro amor. Tá? Irmãos, é importante que nós imaginemos que Jesus Cristo está mais próximo do que realmente a nossa mente tenta nos lembrar. Uma outra igreja que também recebeu a carta naquele período foi a igreja de Esmirna. Eu quero convidar você para junto lermos o versículo 9. O que a mensagem para a igreja de Esmirna tem a ver comigo e com você nos dias em que estamos vivendo? Diz assim: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. Aí um parêntese que não está no original, é um acréscimo do tradutor que diz assim: mas tu és rico. Continua a leitura. E a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você já parou para pensar na gravidade do que temos aqui? Conheça as tuas obras. Eu sei que tu, além de como os irmãos de Éfeso terem deixado o primeiro amor, vocês ainda vivem tribulações, porque foi um período de grande perseguição, né? Mas vocês também, infelizmente, habituaram em blasfemar. Blasfemar é contra o próprio Deus. Blasfemar é torcer, diminuir, tentar apagar as igreja, que nós acenamos, que nós revigoremos, que nós ativemos, que nós preguemos, mas acima de tudo, vivamos. Também no comentário bíblico, nós encontramos, além de blasfêmia, nós encontramos calúnia, injúria, fofoca. Queridos, aqui para nós, nada destrói mais um grupo. Nada destrói mais uma igreja do que calúnia, do que fofoca. E já naquela ocasião havia uma preocupação, né? Dizer sobre o seu irmão, de repente, o que na verdade existiu, porém não lhe dá o direito de propagar.
Não é verdade? A calúnia é quando eu falo do meu irmão, intenção, mais grave ainda. E por conta disso, a igreja na época sofreu muito. E essa mensagem é trazida para nós hoje. Quando às vezes eu fico sem às vezes estar mal intencionado, eu calunio os meus irmãos, eu faço comentários depreciativos sobre a liderança eclesiástica, eu diminuo, às vezes até algum líder de departamento da igreja, eu conto alguma coisa pessoal sobre um irmão meu, e isso tem trazido grandes prejuízos também nos nossos dias. Percebe como as mensagens enviadas às igrejas da Ásia Menor certamente têm como nos ajudar? Então, havia a perseguição externa naquela época muito forte por parte dos imperadores. Eles eram cruéis para com aqueles que se denominavam cristãos. Havia uma perseguição tremenda, mas a perseguição que mais machuca, que mais dói, é o que alguns chamam de fogo amigo, é a perseguição interna. Porque uma coisa é você ser prejudicado por alguém que você não tem muita esperança de que vai te beneficiar. Outra coisa é você ser perseguido, é você ser prejudicado por aqueles que comungam as mesmas verdades que você, que têm os mesmos sonhos que você, que trilham os mesmos ideais que você, que dizem ter o mesmo foco que você, não é? Então, a igreja de Esmirna, ela foi alertada por isso. Um pouquinho mais à frente, Pérgamo, desta vez, né? Pérgamo, os versículos 14 e 15. Qual era a dificuldade daquela igreja? Por que ela foi alertada? E será que de alguma maneira nós podemos também nos beneficiar com as admoestações feitas à igreja de Pérgamo? Vamos à leitura. O versículo 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Você se lembra? A doutrina de Balaão é quando a pessoa tem o objetivo de provocar o outro, o objetivo de levar o outro à queda, de criar alguma armadilha mal intencionada para que o irmão caia, e para que ele possa bater no peito e dizer assim: está vendo? Eu sou melhor do que ele. Isso é errado. E às vezes nós nos esquecemos do pensamento de Paulo, quando ele diz assim: ó, você que julga estar em pé, ou você que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: ó, desta vez foi o irmão X, cuide-se para que amanhã não seja você, não seja eu, né? Então o pensamento de Balaão era que o irmão criasse uma maneira para levar o outro à queda, para que o povo de Deus se prostituísse com as filhas de Moabe, com aquelas que não pertenciam ao povo de Deus, e desta forma a fé era como que desviada. Percebe a maldade, o fazer tropeçar o irmão, era o pensamento da doutrina de Balaão, né? Hoje nós precisamos também ter cuidado. Graças a Deus nós não temos visto isso em nosso meio, mas precisamos nos cuidar, para que às vezes até de forma inconsciente, através de uma mensagem enviada, através de um comentário feito, quem sabe no WhatsApp, no Facebook, né? Às vezes de forma até assim meio que meio que impensada, eu posso levar a tropeçar meu irmão. Eu preciso ter cuidado com isso, né? Eu preciso ter cuidado, né? Também a carta enviada à igreja de Tiatira. A carta enviada à igreja de Tiatira, no versículo 20, a gente lê assim: ó, eu tenho, porém, contra ti que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa,
não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem coisas sacrificadas a ídolo, né? Então, essa figura de Jezabel, como no período do rei Acabe, né? Essa figura de Jezabel que fez com que a nação se voltasse para adorar a Baal, ou seja, prostituindo a verdade do Deus verdadeiro, né? Ela acontece na carta a Tiatira, para que nós tenhamos um pouco mais de cuidado com alguns que se colocam como ensinadores, como profetas, mas aqui a carta nos lembra as profetisas falsas, consideradas e precisamos ter cuidado para hoje também, para que essas mensagens distorcidas, elas não nos influenciem negativamente, fazendo com que nós adulteremos a verdade pura da palavra do Senhor. Então eu tenho contra ti que tens dado ouvido a essas falsas profetisas, as Jezabéis, que tanto atrapalham a verdade de Deus ser vivida na casa de Deus, né? Um pouco mais na sequência, agora no capítulo 3, a igreja de Sardes, olha o que diz aqui, ó: conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, está morta. Então, como entender isso aqui? A questão da hipocrisia, dos sepulcros caiados por fora, mal cheiroso, fétido por dentro. Hipocrisia é um nome dado aos atores, às atrizes, representando um papel, né? Nós não podemos ser hipócritas, porque o hipócrita é aquele que toma o nome de Deus em vão, é aquele que diz ser algo, é aquele que fala fazer algo, mas não vive o que diz. Em outras palavras, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É o tomar o nome de Deus em vão, é dizer ser um cristão, é portar-se, é vestir-se, é apresentar-se como cristão, mas ter pensamentos, mente e coração muito longe da realidade que Deus espera de nós, né? Por isso o texto: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, não é? É quando você deixa a igreja de Deus e no seu dia a dia pratica coisas que não condizem com a vida esperada por um representante autêntico da palavra de Deus, né? E aí entra a alimentação do cristão, ela é diferenciada. Entra os locais visitados cristão, os locais precisam ser diferenciados. Entra as conversas, as palavras proferidas do cristão, as palavras precisam ser diferenciadas. O cristão, ele se veste de maneira diferente. O cristão, ele é sem dúvida para muitos a única Bíblia que as pessoas terão acesso. Os cristãos, eles são testemunhas do que Cristo fez na vida deles, e através dessa testemunha, através desse testemunho, né, as outras pessoas também poderão seguir o cristão, que chegarão a Cristo Jesus, né? Como disse o grande apóstolo Paulo, e precisa ser uma verdade na nossa vida: sede meus imitadores, sigam a mim como eu sigo a Cristo Jesus. Pensemos um pouquinho nisso. Então, essa carta endereçada à igreja de Sardes nos fala da grande necessidade de sermos autênticos, de não apenas falarmos, de não apenas mostrarmos, mas acima de tudo, de vivermos as verdades que Deus tem feito chegar até nós, né? Há um pensador que diz assim, ó: as palavras elas convencem, porém o testemunho arrasta, transforma, modifica, converte. Deus espera isso de você e Deus espera isso de mim também.
A sexta igreja, nós chegamos a Filadélfia. Um bonito nome, inclusive o seu significado, significa amor fraterno, movimento em unidade, cuidado para com os seus irmãos. Um olhar um pouco mais cuidadoso, mais atencioso, mais carinhoso, mais amoroso para com o próximo, né? Então, não há obra na igreja de Filadélfia. Não. É uma igreja que recebe elogios por ter crescido, por ter maturado a fé, por ter compreendido a importância da prática, por ter deixado a teoria, usado a teoria como respaldo, mas não vivendo apenas a teoria e fazendo da teoria uma prática, vivendo o evangelho na prática. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, guardaste o meu nome. Em outras palavras, vives o que aprendeste, andas no caminho como se encontra claro aqui, testemunhas de forma autêntica, verdadeira, precisa. Este é o elogio do Senhor para a igreja de Filadélfia, uma igreja que se estendeu até o desapontamento. Você se lembra disso, que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, quando o mundo cristão se voltou para a iminente volta de Jesus Cristo. Estudou-se muito sobre isso. Então o desapontamento aconteceu porque eles esperavam o retorno de Jesus Cristo no dia 22 de outubro de 1844, e isso não aconteceu. Ou seja, eles acertaram no evento, eles acertaram na data, mas erraram. 22 de outubro de 1844, concluiu-se a grande cadeia profética das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, né? Até quando perdurará esse sofrimento, essa perseguição? Até quando? E aí o versículo 14 responde: até 2.300 tardes e manhãs, que concluiu essa cadeia profética no dia 22 de outubro de 1844. Eu quero abrir um parêntese aqui e só chamar a sua atenção, só para você refletir um pouquinho. Cuidado com qualquer data a partir do dia 22 de outubro de 1844, porque a Bíblia não nos autoriza a prevermos data. A Bíblia não nos autoriza se cumpriram de 1854 para cá, ou ainda vão se cumprir, né? A profecia com data última, ela cessou, ela aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Então, todos os períodos proféticos descritos na palavra do Senhor, como por exemplo, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 anos, esse período ele aconteceu no passado. Ele começou no ano 538 com a notícia de que o bispo de Roma teria o poder religioso e civil, e se tornou a grande autoridade na época, e se estendeu por 1260 anos até 1798, com o que a história conhece como Revolução Francesa. E nesta Revolução Francesa, neste dia, aconteceu o aprisionamento do Papa por Berthier. Ele era um dos generais do exército do poderoso Napoleão Bonaparte, né? Napoleão disse assim: Berthier, vai e aprisione o Papa, e peça aí então a supremacia papal pelo período profético de 1260 anos. Isso já cumpriu. Os 1290 anos também cumpriu nesse período, 1335 anos também cumpriu nesse período, queridos. Então daqui para adiante, as profecias que ainda estão se cumprindo, como por exemplo, o alto clamor, por exemplo, o decreto dominical, o decreto de morte, o fechamento da porta da graça, essas vão se cumprir, porém sem data. Eu não posso prever uma data, em tal ano vai começar
posso, irmãos. A Bíblia não me autoriza a fazer isso, tá? Então, é só para concluir, eu gostaria de lembrar para você as três escolas proféticas, né? As três escolas proféticas de interpretação profética. Nós temos a escola preterista, de que todas as datas se cumpriram num passado, e muitas delas num passado bem distante. Nós temos também a futurista, que todos as datas proféticas, os períodos proféticos se cumpriram no futuro, futurista. E temos a historicista, que é aquela que a história e a profecia se cumpriu acompanhando a história bíblica, né? Exemplo disso é Daniel capítulo 2. Você encontra ali aquela estátua, o sonho de Nabucodonosor, e para cada período, para cada reino, e tudo cumpriu à risca. Vale lembrar o último período a se cumpriu 1798, 1844. De lá para cá, queridos, o único foi lançado sem mão, correto. Então essa pedra é a volta de Jesus, que vai ocupar toda a terra e será um reino eterno, é o que nós tanto aguardamos. Então, só voltando, Filadélfia, o seu período eclesiástico foi concluído no dia 22 de outubro de 1844, com desapontamento, e de lá para cá iniciou-se o sétimo e último período, e está sendo longo esse período da igreja de Laodiceia. É verdade. Eis a razão da pergunta. Neste momento você se encontra frio, morno ou quente? Laodiceia é o nosso período. De 1844 até a volta de Jesus é o nosso período eclesiástico. Eu quero convidar você para lermos a mensagem que nós temos para Laodiceia. O texto diz assim, a partir do versículo 13: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pesada a mensagem, né, queridos? Aliás, de todas as igrejas, das 7 igrejas, é a única que não recebe um elogio. Eclesiástico em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de compartilhar com você, neste finalzinho, algumas peculiaridades, algumas características da poderosa Laodiceia. Você já deve conhecer, mas eu quero lembrar com você. Por exemplo, o nome Laodiceia não era Laodiceia, era Dióspolis, que significa, sabe o quê? Cidade de Deus. Só que ela foi conquistada por Antíoco Teós II, ou Antíoco II Teós. Antíoco significa contra, Teós. Então, o nome do conquistador de Dióspolis significava contra Deus. Dióspolis significa cidade de Deus. Esse conquistador não conquistou apenas essa cidade, conquistou muitas outras. Porém, das que ele conquistou, as que ele achava mais importantes, colocava nelas o nome da sua esposa, Laodiceia. E Laodiceia significa povo que governa, povo que faz juízo, povo que manda. Tira o teocentrismo e coloca o antropocentrismo. Tira Deus do comando e coloca o povo, coloca o ser humano no comando. Ele fez isso com pelo menos mais 5 cidades. Ele
conquistava a cidade e trocava o nome da cidade pelo nome da sua esposa, Laodiceia, só por curiosidade, né? Então lá o povo de Caiós, julgamento. Então o povo que julga, né? E assim que ele conquistava a cidade, ele então fazia nela melhorias, e grandes melhorias. Por quê? Porque aquela cidade passava que ele tanto amava, Laodice. Quando ele conquistou Diáspores e mudou o nome dela para Laodiceia, Diáspores era uma cidade tímida, pacata, era um vilarejo, porém muito bem localizado. E ele viu ali o potencial de crescimento e de desenvolvimento da cidade que ele denominou Laodiceia. E ele passou a investir ali, como fazia em outras cidades que ele achava interessante e que colocava o nome da sua esposa. Algumas das melhorias daquela então pequena vila por nome Diáspores, que significava cidade de Deus, e passou a ser cidade do povo, ou seja, o povo que domina, o povo que julga, o povo que manda. Por exemplo, ali na cidade agora, alguns anfiteatros, um com capacidade para pessoas sentadas. Você consegue imaginar? Nós temos, quem sabe, uma casa de eventos aqui, ou no máximo duas, numa cidade como Juiz de Fora, uma cidade para mais de 500 mil habitantes, né? E um outro anfiteatro para 25 mil pessoas. E nós teríamos que olhar com carinho para Minas Gerais, para ver se além da capital, Belo Horizonte, nós encontramos um anfiteatro para 25 mil pessoas. Exatamente, foi construído ali em Laodice, né? Mas quem foi que construiu? Ele contava também com os ricos, que sabiam quando ele conquistava que iam fazer melhorias. Os ricos se aproximavam daquele lugar. Então, por nome, vou buscar aqui, Polemo, ele era tão poderoso, esse que doou para a cidade, construiu esse anfiteatro. Polemo, ele era tão poderoso que ele fez na época uma moeda, com o nome dele. E essa moeda tinha valor legal, como nós temos hoje o nosso real, que não tem tido tanto valor, mas a dele valia mais do que o real. E ele então tinha esse poder. Então, uma das características da cidade era ter tornado essa cidade uma cidade poderosíssima. Por exemplo, existia lá um hipódromo, e corrida de cavalo. Lá já existia, né? Agora, algumas características que acabam nos levando a compreender por que a figura do colírio, por que a figura do ouro, por que a figura de vestes brancas e tal. Por exemplo, o lençol freático da cidade de Laodiceia, ele não era legal. A água era morgada. E havia uma brincadeira de que no centro da cidade, no centro da cidade existia um enorme chafariz, e aquele chafariz tinha água cristalina jorrando o tempo todo. Então, quando o turista chegava ali, a primeira coisa que ele fazia, por conta da decepção do sabor da água, ele a água e era uma água morna, tarte da minha boca. Era comum, por exemplo, as grandes casas ali construídas pelos ricos, eles construíam as casas assim, como que quadradas, mas um quadrado mesmo, e ao centro do quadrado, que era onde as famílias se reuniam, num colóquio gourmet, bastante reservado, ter ali ou seja, o chafariz era lindo, a água maravilhosa,
servia para o consumo, né? Então tinham diversos dutos que traziam água de quilômetros de distância para que a cidade pudesse ter água potável. É uma das características da cidade. Por exemplo, a maior escola oftalmológica de ali na cidade de Laodiceia, com os melhores oftalmologistas ali na cidade. E aí pede para que, mesmo tendo os melhores oftalmologistas, que essa cidade compre o quê? Que os seus habitantes comprassem colírio, porque espiritualmente falando, não há oftalmologista que nos faça enxergar. Eles fazem coisas maravilhosas, a ponto de levar muitos já quase a cegueira a voltar a enxergar. Mas espiritualmente falando, somente o colírio pode verdadeiramente nos conceder a visão que tanto necessitamos, né? A cidade também era rica por possuir um único rebanho de ovelhas com lã negra. Verdade. Isso de Laodiceia, um centro têxtil. E o centro da moda, lindíssimos e importantíssimos desfiles aconteciam ali, por conta da lã negra. Essa lã custava fortuna e era adquirida, era exportada para os grandes centros comerciais. Isso fazia da cidade um ponto, um destaque ali na Ásia, como uma cidade muito rica. E ainda mais eu colocaria para os senhores que a partir, já no Império Romano, a partir do ano 60 da nossa era, por volta do ano 60 da nossa era, aconteceram alguns terremotos ali na Ásia, e Laodiceia, segundo os historiadores, foi tremendamente afetada. Muitas das suas obras, das suas fortalezas, das suas casas maravilhosas foram destruídas. Centros comerciais, centros do governo foram totalmente destruídos com o terremoto. E então o imperador romano, como fez também em outras geografias, enviou uma comitiva para atender, que era sem dúvida um centro importantíssimo, comercial, era um centro muito forte no turismo, né? E quando essa comitiva aproximava-se da cidade, o rei de Laodiceia pediu para um daqueles que levavam a notícia, que dissesse assim: não precisam se aproximarem de Laodiceia, não, porque nós temos condições financeiras para refazer tudo. E isso foi até assim muito mal interpretado por toda a região da Ásia, como sendo Laodiceia de uma arrogância fora do comum. Mas aconteceu. Eles dispensaram o apoio financeiro do império por dizer, e realmente tinham com sobra o suficiente para reconstruir, e se preciso fosse fazer tantas outras Laodiceia. E é por isso que o texto diz assim: eu aconselho de mim compres ouro. É verdade, porque financeiramente uma boa conta bancária pode resolver muita coisa, mas espiritualmente falando, somente o ouro da palavra de Deus pode nos fortalecer, pode nos alimentar e pode nos preparar para os últimos eventos. Eu gostaria de concluir chamando você à seguinte atenção, fazendo um apelo a você. Não há muito tempo nós ouvimos daqui desse púlpito o pastor Eduardo Ascencio, o nosso presidente aqui, o pastor geral da Associação Mineira Sul para as regiões do sul de Minas e da zona da mata, e o pastor então, ele nos trouxe dos seus conhecimentos sobre a cultura hebraica, nos trouxe um fato que nos faz entender o que Jesus Cristo coloca ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E em cultura hebraica, né, quando nós nos aproximamos, quando alguém se aproximava de um vizinho, ele não batia a porta. A cultura dizia que você tinha que se anunciar de uma certa distância, dizendo: olha, eu falar com você, tem alguém em casa?
e a pessoa tinha a liberdade de escolher atender ou não, né? Não se batia a porta. Porém, quando a notícia era séria demais, quando a notícia era urgente, então não se anunciava a distância, ia até a porta e quando isso acontecia, quem estava do lado de dentro, na hora abria a porta. Como aquele telefonema, 1h30 da manhã, quando o seu telefone toca, 2 da madrugada, 1h30 da manhã, você atende de imediato. Por quê? Porque na sua mente é uma notícia séria, é algo que precisa ser considerado. Então, quando Jesus Cristo diz assim, eis que estou à porta e bato, diferente da carta que ele enviou à igreja de Filadélfia. Você se lembra quando ele fala assim, eu apresento uma porta aberta? A igreja de Filadélfia, para ser essa igreja, essa porta que ninguém pode fechar, é a porta da graça, que ainda está aberta, porque é Jesus que a oferece para todos os seres humanos, para todos, porque a porta da graça. Porém, a porta aqui de Laodiceia não é a porta da graça, é a porta do meu e do seu coração. E a fechadura dessa porta é pelo lado de dentro. A chave dessa porta só você tem acesso. Nós entendemos como livre arbítrio. Alguns insistem em negar abrir esta porta. Quem sabe negam porque estão como que impedidos de chegar até a fechadura, até a maçaneta, por conta do preconceito, por conta do envolvimento com tantos negócios nessa vida, por conta da falta de tempo, por conta das prioridades investidas, por conta dos valores numa escala diferente. Isto tem impedido que alguns se aproximem dessa fechadura e abram a porta, porque o texto diz assim, se alguém ouvir a batida na porta e abri-la, eu entrarei. Bonito isso, né? Eu entrarei em sua casa, em seu coração, em sua vida, eu cearei com você, eu me envolverei com você. E mais interessante, gostaria que você tivesse isso em mente, o texto no grego não diz assim, e ele vai à porta e bate. O texto ali dá a ideia de continuidade, ele permanece à porta, batendo, esmurrando. Nós abramos esta porta, mas abramos por completo. E não é abrir a porta e dizer assim, Senhor, o senhor pode entrar até aqui na sala, daqui o senhor não pode passar não, porque tem coisas no quarto que o senhor não pode ver, tem coisas na cozinha, na geladeira, não te agradam, tem coisas em alguns compartimentos que não condizem com a minha verdadeira destinação. Queridos, não é isso que Deus pede de você nesta noite, não é isso que Deus pede de mim. Deus está dizendo assim, filho, chegou o momento, chegou o último momento de abrir a porta. Filho, eu continuo aqui, eu permaneço aqui, filho, eu nunca saí daqui. Mas é preciso, filho, que você abra essa porta e me permita entrar na sala, no quarto, na cozinha. Me permita entrar por completo na sua vida. Porque eu é que vou ter poder para tirar o que não deveria estar no quarto, o que não deveria estar no seu computador, o que não deveria estar no seu smartphone, o que não deveria estar na sua mente, eu é que vou tirar. Eu quero mudar a sua vida por completo. Você está disposto nesta noite a dizer: Senhor, eu me segurei por tanto tempo. Senhor, mesmo estando na sua igreja, eu permiti que tu entrasses apenas na sala. Mas a partir de hoje, Senhor, eu permito que tu invadas a minha vida, que tu visites a cada compartimento do meu ser e da minha mente, e que tu tires de dentro de mim aquilo que tu não colocaste, que tu conserte a minha vida, Senhor, e
e que a exemplo de Davi tu possas criar em mim um coração puro e renovar dentro de mim um espírito inabalável. Você está disponível? Eu quero dizer isso ao Senhor. Você gostaria de dizer isso a Ele também? Onde você se encontra? Erga a sua mão e diga: Senhor, entre. Houve salvação nesta casa. Louvado seja Deus. Vamos orar. Excelso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por estas verdades extraídas da Bíblia Sagrada. E obrigado pela ação do Teu Espírito na nossa vida, fazendo com que nós decidíssemos abrir a porta do nosso coração, para que Tu faças morada. Tira o que precisa ser tirado, Senhor. Renova o que precisa ser renovado. Cria o que precisa ser criado. Transforma-nos. Molda-nos ao caráter do Deus Jesus Cristo. Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe você. Lhe dê uma semana de vitórias. E não se esqueça, muito em breve, na quarta-feira à noite, nos encontraremos novamente. Eu gostaria muito de poder ter você e Jesus muito mais do que eu. Um abraço forte. Que Deus te abençoe. Amém.